Políticos se posicionaram hoje a favor do presidente da estatal, Jean Paul Prats. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse a ministros de Lula que o Senado quer a permanência do presidente na estatal. Já Simone Tebet disse à CNN que o dossiê que nós mostramos ontem aqui no WW contra Jean Paul Prats é mentiroso. Quem tem os detalhes ao vivo de Brasília é a Luciana Amaral. Boa noite, Luciana. Boa noite, Caio. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW neste finalzinho de terça-feira. Pois é, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, conversou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Nessa conversa, então, o Pacheco afirmou ali para os dois ministros que o Jean Paul Prats tem um apoio no Senado Federal para continuar à frente da presidência da Petrobras. Pacheco também teria alertado o Haddad e o Padilha sobre as consequências que uma mudança abrupta no comando da Petrobras pode trazer para a economia brasileira. Vale a gente lembrar aqui que o Prats foi senador até o início do ano passado. Ele foi o primeiro suplente da Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte. Então, o Prats tem procurado senadores, antigos colegas dele, especialmente os que têm uma boa relação com o Palácio do Planalto. Importante a gente dizer ainda, então, que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que é mentiroso o trecho do dossiê que vem sendo compartilhado por aliados do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Tem um trecho que fala que Prats não inseriu no book de projetos a conclusão de uma planta de fertilizantes em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, local onde a Tebet nasceu e foi prefeita também. Supostamente teria sido um pedido tanto da ministra quanto do vice-presidente Geraldo Alckmin. Ela, no entanto, disse que o que aconteceu foi exatamente o contrário. Ela disse que o Prats apoiou a iniciativa. E olha, depois de toda essa especulação envolvendo a suposta troca, a possível troca no comando da Petrobras, o próprio ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, mudou o tom sobre a relação dele com o Jean Paul Prats. Ele falou em respeito e admiração hoje. Vamos conferir? O cargo de presidente da Petrobras é um cargo do presidente da República. Eu tenho o mais profundo respeito e admiração pelo trabalho que desenvolveu como parlamentar o presidente Jean Paul. Eu tenho um carinho e um profundo respeito pelo ser humano que ele é, que a Petrobras tenha um pouco de paz para poder continuar ganhando valor de mercado, ao mesmo tempo aumentando o seu potencial para poder gerar emprego, gerar renda, cumprir o plano de investimento. É tudo isso que nós todos queremos, eu tenho certeza que os senhores e as senhoras também. Léo, dá para dizer que hoje o cenário é de permanência do Jean Paul Prats na presidência da Petrobras? Eu acredito que sim. E é curioso que isso se linka com a análise que nós estávamos fazendo no bloco anterior sobre a importância do Senado hoje na definição dos debates e das disputas políticas. É importante lembrar que, além do Jean Paul Prats ter sido ex-senador e ser muito querido, entre os seus colegas, ele fornece um acesso aos senadores e aos parlamentares, de uma maneira geral, à Petrobras, que nenhum outro substituto provavelmente forneceria. Além disso, a gente precisa lembrar que o próprio Alexandre da Silveira, quando era suplente do senador Anastasia, despachava na estrutura da presidência do Senado Federal ali, com o apoio de Rodrigo Pacheco. Inclusive, quando ele foi nomeado ministro de Minas e Energia, muito se atribuiu o apadrinhamento político do senador Pacheco à posição do Alexandre Silveira. Então, isso permite a gente especular, é muito importante frisar isso, que o Senado foi importante, que essa decisão ela se tornou, enfim, que todos diziam que era exclusiva do Lula, o Senado pode ter interferido nesse processo e pode ter sido responsável por esse cachimbo da paz, e ter assegurado Prats. É muito curioso entender se isso, inclusive, não é mais um sinal de fortalecimento do Congresso
em relação às atribuições da presidência da República, com uma influência tão grande do Senado para resolver uma briga que já se arrastava há bastante tempo. Interessante, Léo. Eu vou jogar para a Jussara, porque a minha percepção, a partir das conversas e apuração, ela não contempla esses elementos que você traz, que só enriquecem o debate, mas eles contemplam muito mais o que, para mim, é uma percepção do universo político e da elite política de Brasília, de que, vamos dizer assim, quem jogava para derrubar o Jean Paul Prats jogou de uma maneira, vamos dizer, errada, avançando muitos sinais, sem fair play. E isso, de certa maneira, acabou gerando uma reação em cadeia, porque se hoje é o Jean Paul Prats, alvo de dossiê e de tudo mais, amanhã pode ser o outro camarada. Jussara, você tem essa leitura também do Jean Paul? Hoje aposta, Jean Paul fica na presidência? Olha, não sei se o dia do fico foi hoje ou se foi ontem, depois que o presidente Lula conversou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem sido consultado ali como uma voz mais moderada diante dessa fritura pública que Jean Paul Prats passou nos últimos dias. Fato é que, dentro desse cenário, dessas reações, né, que vieram a público para defender Prats, a gente tem o presidente Lula bastante irritado com essa crise fabricada dentro do próprio governo. E isso incomodou bastante. Então, dentro desse cenário também, que aquelas vozes que pediam, olha, calma, se tiver que fazer uma mudança, vamos fazer com mais cautela, esperando encontrar um nome. E aí, no final da semana passada, a gente noticiou aqui que começaram a surgir nomes. Os nomes foram surgindo ali para como o presidente Lula decidir quem substituiria Jean Paul Prats. Então, diante dessa movimentação toda, e aí a cautela foi adotada nesse momento, e o que eu já indicava ontem, depois da reunião com Haddad, que Lula ia esperar mais um tempo aí para ver qual é o futuro. De Prats, por enquanto, fica. Mas tem um detalhe que é curioso, quando o Silveira, né, que estava atribuído a ele, ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, essa fritura, né, nos bastidores do presidente da Petrobras, o discurso mudou hoje e aí veio um pedido de paz. Então, aí eu acho que o recado fica bem claro. Thaís, até agora a empresa está sofrendo prejuízo? Essa crise, isso é mensurável? Tem várias formas de mensurar isso. No curtíssimo prazo, a gente usa como termômetro não só o valor da ação, mas também o volume de negociação com as ações. Então, logo ali nos primeiros dias da crise, o volume triplicou. E aí é uma coisa ruim, porque é muita gente tentando se salvar de alguma forma e a ação perdeu muito. Depois, ela demora para voltar, ela não voltou ainda para os patamares pré-crise. Há uma expectativa de pagamento dos dividendos. Essa expectativa, por exemplo, vai pagar metade dos dividendos agora, que é exatamente a posição defendida pelo Jean Paul Prats. Então, assim, né, too much ado for nothing. Por que fazer essa crise? Por que gerar essa crise? Né? E talvez aí esteja um aprendizado de quem não jogou o fair play contra o Jean Paul Prats, como você colocou. Ou seja, tudo que nós estamos discutindo aqui é sobre a gestão da Petrobras do ponto de vista político, né? Porque do ponto de vista técnico, tudo ficou jogado às traças. E o que eu chamo a atenção aqui é de um aprendizado também, e aí o governo Lula precisa se dar conta disso, de que o mercado de capitais no Brasil evoluiu desde que ele saiu da presidência da República. O brasileiro aprendeu a financiar as empresas através do mercado de capitais. São 860 mil acionistas da companhia, então não é o mercado, não é a Faria Lima, né? O mercado de capitais no Brasil hoje é muito maior, então não dá para simplesmente jogar uma casca de banana e os 860 mil que escorreguem nela. Então, tudo isso, ao longo do tempo, a gente pode até mensurar quem ganhou, quem perdeu. Agora, a Petrobras está há 10 dias, 15 dias, sem poder tomar decisões estratégicas, porque, afinal de contas, quem trabalha lá acorda e precisa tomar decisão. Então, esse tipo de prejuízo, ele se acumula ao longo do tempo de timing. A Petrobras é um transatlântico, ela não dá cavalo de pau. Então, por isso que hoje o que a gente pode dizer é quanto que perdeu o valor da ação, o valor de mercado, mas ao longo do tempo, a percepção sobre como funciona o mercado
de capitais no Brasil, de qual é a segurança jurídica, a segurança econômica, a segurança financeira, de que ao decidir financiar uma empresa, o acionista, seja ele grande, pequenininho, médio, brasileiro ou estrangeiro, vai ter minimamente alguma previsibilidade no Brasil. Ô, Léo, a Thaís coloca uma questão interessante, né? E eu queria juntar até com o programa inteiro. Essa semana, a agenda pública no Brasil, ela está sendo provocada pelo Elon Musk, né? Goste ou não, queira ou não, assumir isso. Né? A agenda, o debate público da cobertura de poder, que a gente chama na semana passada, era da Petrobras para uma crise fratricida dentro do governo. Cadê a agenda econômica? Onde estão os grandes temas? Né? Até do próprio governo, do ministro Fernando Haddad, a reforma tributária. Cadê? Cadê tudo isso? Precisa vir o Elon Musk aqui para pautar o debate público brasileiro? Precisa começar a guerra de dossiê, precisa começar um ministro furando o olho do outro. Para onde vamos ali? Vai ser isso? Nessa toada? E o próprio governo acaba soando enfraquecido no sentido em que aparece não ter agenda, né? Lembrando que a gente está na véspera da apresentação de projetos super importantes que regulamentam a reforma tributária. O Congresso antecipou muitos desses projetos via frente parlamentar, querendo ter uma participação decisiva, né, na regulamentação da reforma, e esse assunto praticamente desapareceu da pauta. E aí eu queria dar uma pitada de colaboração muito pequenininha com a Thaís. Se a gente pega os indicadores de confiança dos diversos atores econômicos, a indústria, a construção, consumidor, comércio, serviços, etc., medidos pela FGV, por exemplo, estão todos no vermelho. Com os agentes econômicos sem confiança, não tem crescimento, né? Eu imagino, não tem investimento, vai ficar tudo a cargo do governo. Quando o governo anunciou o PAC, se eu não me engano, somando Petrobras e o que o governo espera vir dos agentes privados, dava um pouco mais de 50%. Agora, se o governo fica dando sinais, né, de que vai intervir na Petrobras de uma maneira ruim, que vai interferir na Vale com propósitos políticos, qual é a mensagem que está sendo dada para o setor privado? Hoje, esse contexto ele favorece uma recuperação ou não dos indicadores de confiança. E é muito importante a gente lembrar de uma coisa. Normalmente, no Brasil, a fórmula é que os governos eles apertam o cinto nos 2 primeiros anos de mandato e soltam depois para que a cidade, o Estado, experimente algum crescimento. Dessa vez, o presidente Lula ele soltou a rédea do gasto no primeiro ano e está fazendo isso de forma importante agora também. O que isso significa? Que se o governo não conseguir provocar um cenário de confiança no setor privado, ele não vai ter coelhos para tirar da cartola nos próximos 2 anos. Bem brevemente, Thaís, o setor privado está analisando todas essas crises como? Com preocupação, porque parece uma coisa meio à deriva, né? Assim, essa é uma pergunta que já persegue o governo Lula desde o primeiro dia. Qual é a agenda do governo Lula? É a agenda arrecadatória, porque afinal de contas é um país que vai gastar mais. Mas ainda essa pergunta está no ar. Qual é a agenda? Parece uma governança à deriva. Leonardo Barreto, CEO da consultoria de risco político I3P. Muito obrigado, Leonardo. Eu que agradeço, pessoal. Boa noite.